Bahia foi até o Beira-Rio, em Porto Alegre, e quase venceu, hein? Faltou pouco, mais 5 minutos de jogo. Pelo menos a minha sensação era que o Bahia iria virar 2-2 contra o Internacional, né? Ficou atrás ali, 2-0. Parecia que ia ser mais um daqueles jogos do Bahia fora de casa. Enfim, decepcionando seu torcedor, mas da metade para o segundo tempo em diante, o Bahia cresceu no jogo, empatou e quase virou. Vamos falar desse confronto a partir de agora. Eu sou Fábio Hermano, já estou conectado com Ravel Pinheiro e na direção e trabalhos técnicos, quem está aqui hoje é Gabriel Costa. Você que está chegando, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, torcida do Bahia, divulga aí nos grupos de WhatsApp, convida amigos e parentes para entrarem aqui, deixarem a sua curtida, seu comentário para acompanhar este conteúdo. Também falar da Bet Nacional, nossa parceira aqui, a Bet dos brasileiros. Vai lá, mas vai na boa, tá? Porque a aposta é para você se divertir, a aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade, troquinho do pão lá em betnacional.bet.br. Também tem o nosso Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45, e em contrapartida, você que nos apoia por lá será adicionado à nossa comunidade, ao nosso grupo do WhatsApp para interagir com quase toda a equipe do 45 minutos, além da galera que também faz parte lá do nosso clube, tem muita gente boa por lá. Bom, é isso, Ravel Pinheiro, quero o seu destaque inicial, né, sobre esse jogo. Um jogo que me pareceu dois Bahias, né? Um Bahia ali do início, do até começo do segundo tempo ali, né? Até o segundo gol do Inter. Assim, depois o Bahia foi crescendo no jogo e quase virou. É um pontinho com gosto de vitória ou não? Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite para Gabriel, que também está na direção dessa live. Para todo mundo que já está chegando aí com a gente, deixa o like. Se ainda não for inscrito, faça sua inscrição no canal, ative as notificações e cole com a gente. Vamos rumo aos 200 mil inscritos no podcast 45. Fábio, 3 destaques iniciais aqui, breves, para a gente falar um pouquinho dessa partida também. Mas respondendo diretamente sua pergunta, é uma sensação estranha que esse ponto causa, porque o Bahia, por exemplo, hoje em nenhum momento do jogo se aproximou de performar aquilo que fez nos 15 minutos iniciais contra o Galo, por exemplo. Mas teve um poder de finalização melhor, né? Não à toa fez 2 gols, poderia ter feito o terceiro. Em vários momentos da partida não jogou, não apresentou futebol hoje, Porto Alegre. Assim, o primeiro tempo do Bahia foi ridículo. Em boa parte do segundo também não jogou bem. Mas depois parece que acordou com as substituições e gera um sentimento até de que, por vias tortas, de uma maneira meio estranha, o Bahia poderia ter sim saído vencedor do Beira-Rio hoje. Eu concordo muito com o que você disse aí na fala inicial, né? Talvez com mais 5, 10 minutos ali o Bahia teria conseguido vencer esse jogo, muito porque o Inter contribuiu muito para isso também, né? E aí esse é um dos meus 3 destaques iniciais. Quando a gente fez a tier list do Campeonato Brasileiro lá no início, né? Eu, Fred, Celso, Atos, Cássio, a gente pintou esse Inter como um dos 3 times que poderiam terminar ali entre os 3 melhores, na verdade, do Brasileirão. E como esse Inter evoluiu ao longo da temporada, né? O futebol que o Inter praticava no começo do ano e o que é hoje é um negócio assim absurdo, né? Então fica aí também esse destaque em relação a isso. Segundo ponto que a gente não pode deixar de passar é que, apesar de ser um time que ainda fora de casa é uma lástima, né? Muito abaixo do que poderia ser, muito diferente do que é o Bahia na Fonte Nova, hoje o Bahia igualou sua melhor campanha na história dos pontos corridos, Fábio. Então, com 53 pontos e ainda por mais alguns jogos por fazer aí, né? Tem Fortaleza em casa, Vasco em casa, Juventude fora, Sport em casa e Fluminense em casa, ou seja, mais 5 partidas aí. O Bahia ainda tem 15 pontos para disputar e, com isso, superar a barreira histórica aí dos 53 pontos como melhor pontuação na história dos pontos corridos. Hoje igualou a edição do ano passado. E, por último, e não menos importante, um jogo com polêmicas de arbitragem também, né? Apesar de não serem polêmicas muito grandes, mas são polêmicas que a gente invariavelmente vai ter que passar aqui.
para falar um pouquinho também sobre como o futebol brasileiro sofre desse mal, né? Nesse momento, o futebol brasileiro vive, na minha avaliação, Fábio, assim, uma crise muito grande em relação à arbitragem. Aliás, o futebol brasileiro sempre coexistiu com a crise na arbitragem, mas eu acho que nesse momento existe uma crise ruim demais de se gerenciar, que é a crise de critério, né? Aquela crise onde todos os times, independente da região, independente do CEP, independente da cor, eles se sentem prejudicados, ao ponto do Internacional ter soltado uma nota durante o jogo, cobrando da CBF melhorias na arbitragem, né? E aí, ao mesmo tempo, o Bahia também sofreu com uma não marcação de um pênalti que, na minha avaliação, pelo menos em termos interpretativos ali, a gente já viu pênaltis como esse serem marcados no Campeonato Brasileiro, hoje não foi marcado. Então, meus destaques iniciais são esses, sabe? Assim, a gente está vivendo um momento muito negativo na comissão de arbitragem brasileira, presidida por Rodrigo Martins Sintra. Espero que 2026 seja um ano melhor, até porque, apesar de não conseguir duvidar da capacidade da arbitragem brasileira piorar, mas se piorar em 2026 vai ser um negócio assim impressionante. É isso, né? Esse jogo tem muitos capítulos, né, pra gente abordar. Antes, eu vou aqui no chat, né, ler as primeiras mensagens. O Raudinei tá por aqui. Boa noite, bora Bahia. O Vinícius fala que o Bahia foi roubado. Vamos também ter um capítulo sobre arbitragem. O Wagner fala que o Bahia tem que soltar uma nota reclamando do pênalti. O Evolution teve o pênalti, fiquei na dúvida do segundo gol do Inter, se estava em posição legal. O Lucas Mascarenhas fala que hoje saímos no lucro. E o Mário Brito fala que o importante é ser G5 para garantir um calendário menos tumultuado. É importante, né? Até porque se o Bahia for para a pré-Libertadores, né? Ele pode ir do céu ao inferno, porque ele pode cair na primeira fase da pré-Libertadores, não ter nem Sul-Americana, nem Libertadores, nem Copa do Nordeste. E aproveitar ainda esse comentário do Mário, Fábio, para levantar outros pontos aqui. Primeiro, esse ano é certo que o Bahia termina a temporada com 80 jogos. Né? Uma média de quase 7 jogos por mês, considerando os 12 meses, considerando pré-temporada, considerando pausa para a Copa do Mundo de Clubes, é jogo demais. Então, 80 jogos foi muito jogo. Se o Bahia for para a chamada pré-Libertadores, são 4 jogos a mais no calendário, ou pelo menos aí vai ter mais uma vez os 4 jogos ali naquela fase esganada ali. Lembrando que no ano que vem o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro, ou seja, você teria ainda mais a responsabilidade de dividir o principal campeonato que um time brasileiro joga, né? O campeonato que a gente sabe quando começa, quando termina, com a responsabilidade de ir à fase de grupos, esse é um outro ponto. E, além do que, o time que se classifica via fase indireta, né? Fase preliminar, ele vai para o pote 4. Então tem uma tabela ruim ali para jogar os 2 últimos jogos fora de casa e enfrentando times mais bem posicionados nos potes. A título de comparação ainda sobre isso, Fábio, os times argentinos que estão se classificando esse ano diretamente ali são times que normalmente são times tecnicamente abaixo, né? Então você tem Independente Rivadavia, você tem, enfim, alguns times argentinos ali que não são muito bons. Então você tem até um risco Platense, de você ter Platense. Então, assim, você tem um risco de você ter times perigosos ali numa eventual fase indireta ainda. Ou seja, o Bahia tem que se livrar desse problema. O comentário de Mário é importante porque vai nessa linha. Assim. O Bahia tem que fazer o possível para se classificar diretamente à fase de grupos. Ao que tudo indica, Boca ou River podem estar na pré-Libertadores, né? O Boca já teve ano passado e foi eliminado. Passou por isso que você falou aí, né? Foi eliminado pelo Alianza Lima. E aí ainda tem esse risco, né? O time que não se classifica, pelo menos passa ali da primeira fase, não fica nem com uma nem com outra, nem com Libertadores, nem com Sul-Americano. Muito bem, vamos seguir aqui, vamos falar do jogo, Ravel Pinheiro. Hoje tivemos aí um Bahia com algumas novidades, né? Tivemos Ademir, tivemos o Mingo voltando de suspensão. Escalação para esse jogo, vamos começar por ela. Você achou a correta? Vamos lá. Ronaldo, Santiago Arias, esse titular ainda porque Gilberto continua lesionado, né? A dupla de zaga habitual com David Duarte e Mingo, na lateral esquerda Luciano Juba. Esse sistema de defesa é um sistema que vem jogando junto já há algum tempo em razão da lesão de Gilberto. Aí para o meio campo a gente tem uma novidade, a primeira novidade dessa escalação,
que a entrada de Eric, fazendo o papel de primeiro volante. A gente vinha questionando aqui, levantando, né, Fábio, a possibilidade de Acevedo estar um pouco desgastado pela sequência de jogos. Talvez o Rogério tenha tentado mudar um pouco o perfil do time, com um jogador que tem mais proposta de saída qualificada, né? Eric faz primeiro, faz segundo volante, qualifica a saída de bola e estava mais descansado, então talvez tenha sido essa a tentativa. Jean Lucas e Michel Araújo compondo o restante do meio campo. A gente sabe que Everton está ali numa espécie de volta gradual ainda, né? Depois de ter feito essa cirurgia para a retirada do câncer na tireoide, então é um jogador que ainda não pode jogar muitos minutos. Então, dentro dessa perspectiva, o meio campo, à exceção dessa mudança de Eric, ele foi fechado ali como esperado. E no ataque a gente teve Ademir, Eric Pulga e William José. Diferente do que foi no jogo anterior, onde o Rogério preferiu utilizar um time um pouco mais móvel, ele volta com o William José, vem com o Eric Pulga. São jogadores que, em condições normais, são titulares, mas o Eric Pulga vale lembrar que ele também está voltando de um período de lesão muito grande, né? Então ele passou muito tempo afastado, foi apenas o terceiro jogo dele no retorno aí ao time do Bahia, né? Então ainda sofre com o ritmo. E o William José é um fazedor de gols, né? Um cara que muda um pouco a característica do time, mas que tem um poderio de finalização muito interessante, que até apareceu no segundo tempo. Eu vou falar mais disso quando a gente falar no jogo, propriamente dito. Mas em relação à escalação, Fábio, eu acho que teve uma tentativa mal sucedida, né, de que as coisas acontecessem de uma maneira um pouco diferente do que é a postura do Bahia fora de casa, e a maior evidência disso é que o Bahia melhora a partir das substituições, né? Então, eu acho que a entrada de Eric não funcionou. Para mim foi um dos piores jogadores do Bahia em campo hoje. Acho que a titularidade de Pulga, ela pode ser questionada não porque o atleta não possa ajudar o Bahia, mas é porque eu acho que assim como o Everton Ribeiro tem tido um cuidado em relação ao seu retorno, ele precisa também ter esse cuidado. Eu acho que está evidente que Pulga ainda sofre com ritmo, ainda sofre com não ter ainda plenamente a sua condição física para poder ajudar o esquadrão, e eu acho que as partidas dele desde o retorno de lesão não têm sido boas por esse motivo fundamentalmente. Então talvez fosse a hora de você preservar um pouquinho o atleta e tentar utilizá-lo de uma maneira mais inteligente. Como agora o próximo jogo ainda vai levar um tempinho, né, com data FIFA e tudo mais, eu tenho a expectativa de que ele possa voltar aí sim, né, com melhor condicionado, né, mais preparado para o jogo, já que agora na Fonte Nova o Bahia tem até uma necessidade de impor mais o seu estilo de jogo, que Pulga contribui muito. Mas eu acho que não funcionou. Tanto a entrada de Eric Pulga hoje como titular, como do próprio Eric como primeiro volante. Apesar de eu até fazer gosto, né, com essas mudanças, mas eu acho que essas mudanças elas não funcionaram e o Bahia só foi entrando no jogo a partir das substituições que o treinador fez, Fábio. Muito bem, o Davi Sandes, ele mandou R$2 aqui, né, um superchat, falou salve o Pod 45, Leonardo Silva fala que o NE 45 é top 3 dos melhores programas esportivos do Nordeste, o Emerson Rebouças, bora Bahia, e o Fábio Campos tem um comentário aqui que aí a partir dele você já pode entrar na sua análise sobre os primeiros 45 minutos. Ele fala que o Bahia começou com baixa intensidade, meio campo perdido, sistema defensivo aberto, sem troca de passe, só tentativa de passe direto da defesa para Pulga ou Ademir. Um péssimo primeiro tempo. Não sei se você concorda com tudo que o meu xará, o Fábio Campos, falou, mas sim, fato é que o primeiro tempo não foi bom, né? E é muito daquilo que o Rogério Ceni fala, né? De se impor fora de... Porque o adversário em casa, como o Bahia faz em casa, o mandante geralmente se impõe, né? E aí você tem que tentar igualar de alguma maneira, senão você é engolido. E esse primeiro tempo aconteceu de novo, né? Contra o Atlético não aconteceu tanto. O Bahia foi quem começou ali mais ligado no jogo, até tendo as melhores chances. Nesse jogo, o Inter, óbvio, depois da péssima partida contra o Vitória, né? Foi um péssimo jogo. Era meio claro que o Inter ia com tudo, né? Tinha que dar pelo menos em termos de intensidade e entrega, o Inter teria que mostrar isso nesse jogo. E aí me parece que isso fez diferença, né? Um time em 110 e outro em 220. Né? E o Inter fez 1-0 no primeiro tempo, poderia até ter ampliado. É por aí mesmo, Fábio. Antes de responder diretamente, mandar um abraço aí para Davi. A gente está sempre, vez ou outra, ali interagindo ali no Twitter. E para todo mundo que mandou mensagem também. Como eu costumo sempre dizer aqui, vocês que participam com a gente no chat são fundamentais para a gente trocar ideia, avaliar. Então mandem sempre perguntas aí que a gente vai
vai interagindo por aqui, galera. Bom, Fábio, é bem por aí mesmo, assim, eu acho que eu concordo com 90% até do que o seu xará trouxe, porque o roteiro se repetiu. Hoje sim, diferente do que eu tinha falado, né, em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, onde para mim o Bahia veio com a mudança de postura e a arbitragem estragou o jogo, na minha avaliação. Hoje não, o Bahia deu pouquíssimos indícios ali no primeiro tempo de que seria um time que competiria de fato, né? Um time que entrou desligado. A bem da verdade, aos 10 minutos o Bahia tem a primeira melhor chance do jogo numa ligação direta mesmo, onde Eric Puga recebe a bola, demora um pouquinho na tomada de decisão, hesita um pouco sobre o que fazer, e aí ele tem uma boa chance de abrir o placar para o Bahia, e por esse vacilo, a zaga do Inter consegue retomar o tempo perdido ali, impedir a finalização, bloquear a finalização, e o Bahia acabar não tendo nem a chance clara de fazer o gol, mas era a primeira grande oportunidade do jogo àquela altura. Isso corrobora, inclusive, essa postura inicial do Inter e do Bahia, corroboram com aquilo que a gente via ouvindo falar aqui em relação a meio que a perspectiva, a expectativa que se tinha em relação a esse jogo. Alguns torcedores do Bahia que estavam em Porto Alegre vieram falar comigo nas redes sociais, Fábio, de que a expectativa é que o Bahia fosse um time que fosse dominar o Inter. Por tudo que aconteceu no jogo do Inter contra o Vitória, a fase do Inter não é boa, e pela posição que o Bahia ocupa, né, no Campeonato Brasileiro. Não tinha-se a expectativa ali pelo parte do torcedor do Inter, até um temor, né, de alguns que comentaram com amigos meus que estão em Porto Alegre, de que o Bahia pudesse dominar as ações, mas o Bahia ele não se coloca nessa posição. Cheguei até a dizer isso meses atrás, e talvez tenha sido até um pouco mal interpretado por alguns, de quando o Bahia não se reconhece como um time temido, é sobre isso. Assim. Em alguns jogos, a torcida dos times adversários, eles veem o Bahia como um adversário difícil a ser batido. Mas aí o Bahia faz o primeiro tempo que faz, e aí naturalmente o adversário vê que não é essa coisa toda, sabe? Que não é esse bicho-papão todo. E foi mais ou menos assim que aconteceu, porque até os 10 minutos o jogo era um jogo estudado, um jogo de poucas oportunidades de parte a parte, né? Times ali ainda mais com receio de perder território do que necessariamente com vontade de ganhar. Até que tem essa chance de pulga, depois o Bahia se retrai, se desliga no jogo e assim começa a ceder muitos espaços para o Internacional. O Colorado começa a ter uma facilidade para poder entrar na defesa do Bahia, sobretudo no miolo de zaga e pelo lado esquerdo de defesa do Bahia. O Bahia cedia muito espaço naquela cabeça de área ali, com o Alan Patrick tendo facilidade absurda para encontrar passes, e com o Vitinho, atacante pelo lado direito, jogando ali pelo lado direito, entrando o tempo inteiro no costado da zaga, entre Juba e Mingo, né? Que Juba hoje que fez uma péssima partida. Então, assim, o Bahia tinha muita dificuldade de poder se proteger, e foi daquela maneira, cedendo cada vez mais espaço. Chegou um determinado momento ali que o 0-0 já estava de ótimo tamanho para o Bahia pelo que se apresentava, e aí em determinado momento o time fica tão exposto que o gol vem, né? E foi assim que aconteceu o primeiro gol do Inter, que acabou sendo invalidado depois por uma falta na origem da jogada, mas o Bahia pressionado lá em cima, né? O Inter tirando o Bahia da zona de conforto de construir desde a linha baixa, né? Então, numa tentativa dessas, o William José recebe um contato faltoso por trás, né? Mas esse é aqueles contatos que, por isso que eu comecei também com um dos meus destaques, dizendo que, para mim, as polêmicas de arbitragem, elas foram muito em razão do critério utilizado hoje em dia no futebol brasileiro, de um modo geral, que vive uma crise, Fábio. Esse contato ele foi marcado hoje e já foi não marcado várias outras vezes, tá? Para mim foi falta, mas o juiz muitas vezes não marca esse tipo de contato no futebol. A gente não sabe mais o que é falta e o que não é. Tudo fica muito à vontade do assoprador de apito, do VAR que vai intervir ou não no jogo, e para mim hoje interviu mais uma vez. Talvez, inclusive, essa intervenção tenha surgido a partir da pressão que o Bahia fez ao longo da semana, e aí o Inter, que poderia ter saído na frente, teve o gol invalidado naquele momento. Eu acho que foi falta, mas assim, o árbitro tava a 1 metro do lance, né? Exatamente. Então, É aquela se o questão que a gente árbitro fala, achou assim, que não foi isso. falta, em tese, até pra gente ser coerente com o que a gente falou no jogo No Bahia jogo Atlético, né? passado. Isso, mas é bem por aí mesmo, Fábio. Assim, tipo, fica aquela sensação de que o VAR é utilizado para corrigir uma miopia do juiz. Está 1 metro do lance, viu o lance, e ele passa a ter uma outra interpretação. Então, até para a gente ser coerente aqui com a nossa avaliação, eu fico muito desconfortável de ver que existem essas questões de critério assim, sendo utilizadas de uma maneira tão subjetiva assim no Brasil. É critério, mas assim, a subjetividade da aplicação da regra me causa muito estranhamento. Hoje,
foi a favor do Bahia, na rodada passada foi contra. Em algumas outras ocasiões aqui a gente já viu o Bahia muito prejudicado. Então a sensação que se tem é que a gente não sabe o que esperar. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou sempre defender a decisão de campo, né? Contra o Atlético Mineiro, o juiz teve a decisão de campo e foi mudada, prejudicando o Bahia. Hoje, o árbitro teve a decisão de campo dele, vendo o lance ali na frente, que para mim, como eu disse, foi um contato faltoso, e o VAR recomendou, mas para mim ali, essa carga faltosa que aconteceu, sem o juiz ter a visão encoberta, mostra que, para mim, o VAR ele decide jogos no Brasil, é utilizado como muleta. Então, como eu disse, assim, o problema para mim está no critério e na má utilização do VAR. Hoje, favoreceu o Bahia. Vamos ver se nas 6 rodadas restantes aí, se ainda vai, nas 5 rodadas restantes, ainda tem a possibilidade de prejudicar, porque nunca se sabe, né? Hoje em dia, não dá mais para dizer o que vai acontecer em relação à arbitragem no Brasil. Tem um contraponto, né, em relação a isso, que talvez o juiz não viu as mãos nas costas, né, do jogador do Bahia. Do jogador do Inter no jogador do Bahia. Talvez isso possa justificar essa mão aí. Né? O juiz estava olhando meio na diagonal ali, enfim, eu não sei se ele viu esse empurrão. Né? Eu acho que me assusta um pouco o fato de que esse frame, inclusive, que Gabriel tá trazendo aí no vídeo, olha a proximidade do juiz em relação ao lance. Assim, ele pode não ter visto, mas não ter visto significa que ele estava com o olhar muito fixo na bola. E, assim, essas mãos nas costas aí dão a evidência clara do que a gente está falando. O contato é sim faltoso, né? Agora, a arbitragem no Brasil está usando demais o VAR como muleta. Alguma coisa precisa ser revista em relação a isso. Chega um ponto que, como eu falei, assim, o critério fica muito difícil de ser compreendido, né? Num próximo lance, num próximo jogo, será que o juiz vai marcar falta? Será que não vai? Acho que a arbitragem brasileira vive uma crise grave em relação a isso. Mas o fato é que o gol acaba sendo anulado e o Bahia tem mais uma oportunidade ali, né, de se manter no jogo, antes do segundo lance polêmico da partida. Mas o Bahia teve mais uma oportunidade de respirar e aproveitou muito pouco, porque minutos depois, Fábio, o Bahia volta a sofrer, e dessa vez com um gol legal, indiscutível de Vitinho na jogada individual. O Vitinho estava infernizando o lado esquerdo da defesa do Bahia ali, mais uma vez tendo muita facilidade de passar no miolo de zaga e pelo lado esquerdo, a jogada combinada, mais uma vez. Carboneiro também vinha bem pelo outro lado, mas com menos facilidade do que Vitinho tinha pelo lado direito. E aí, naquele momento, o Internacional abre o placar, e até com justiça, né? Como a gente vinha dizendo, o primeiro tempo do Bahia era muito abaixo do que poderia ser, em razão da fragilidade do adversário, né? O Internacional vive um péssimo momento, né? A torcida estava super desconfiada, o Beira-Rio não estava cheio hoje, né? E só foi crescendo a partir do momento em que viu que o Bahia não oferecia resistência, porque mesmo depois do primeiro gol, o Bahia simplesmente não reagiu, continuou tendo dificuldades. Ronaldo fez boas defesas no primeiro tempo, foi o único jogador no Bahia na primeira etapa inicial que teve uma atuação boa, né? O restante, toda a equipe, mal demais. Pulga teve mais uma outra oportunidade onde ele recebe a bola, né? Parecia até que estava em impedimento, não sei se ele fizesse o gol seria validado, mas o fato é que ele recebe a bola em condições e demora muito para tomar a decisão e acaba não conseguindo finalizar. E o Bahia continua, né, fora esse lance passado, continua sofrendo muito, até que antes do intervalo ainda é penalizado, na verdade até que no início do segundo tempo, né, jogando mal desse jeito, né, o intervalo vai para o intervalo jogando mal, o placar saiu barato, e aí no início do segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, ele sofre o segundo gol ali aos 7 minutos praticamente, né, se não me engano, 6, 7 minutos do segundo tempo, o Bahia toma o segundo gol, porque a tônica do início do segundo tempo, Fábio, foi muito parecida com o que foi o primeiro, assim, o Bahia com muita dificuldade de E o Ceni não mudou, né, Ravel? Não, manteve o time do jeito que estava, se deu por satisfeito ali. Eu acho que a leitura dele em relação ao jogo naquele momento ali era de que o Bahia tentaria, ainda com as peças que tinha à disposição, passar a criar mais oportunidades. O que não fazia sentido, né? Porque com essa escalação, com esse time inicial, o Bahia não conseguia nem sair. Se não se defendia bem, e não tinha nem assim o argumento de dizer que aquilo que acontecia, o time não se defender bem, é porque pelo menos criava de oportunidades. Não criava, né? O Bahia continuava sendo um time vulnerável defensivamente
e sem inspiração ofensiva nenhuma. Então não fazia sentido ele manter aquele time. O Bahia ainda toma o segundo gol no início do segundo tempo, e como eu disse, assim, até mostra um pouco da falta de concentração desse time, da falta de intensidade, porque os gols normalmente acontecem sempre ali nos inícios de etapas, né? Então sempre dessa maneira, quando o time pensa em reagir, pensa em fazer uma retomada, já é tarde demais, né? Já está com um placar adverso, e hoje não foi diferente, né? No início do segundo tempo, o Bahia toma esse segundo gol, e pelo contexto do jogo, Fábio, boa parte da torcida do Bahia ali já começou a desacreditar, porque parecia que aquele gol ali sepultava qualquer chance que o Bahia tinha de se manter no jogo, de se manter vivo de alguma maneira. Só que aí Rogério Ceni finalmente toma a coragem de fazer as substituições que ele precisava fazer, né? A saída de Juba era necessária pela partida ruim que ele vinha fazendo. Não sei até que ponto o atleta estava se preservando ali em razão da convocação, mas o fato é que ele não entrou bem no jogo de hoje, não estava concentrado. A simples saída dele já melhora o time do Bahia, assim como as entradas de Cauli e Everton Ribeiro também dão outro ritmo, uma outra dinâmica para o esquadrão, que faz o seu primeiro gol ali, aos 15 minutos, numa jogada individual de Ademir, consegue driblar bem Bernabé ali, e faz o cruzamento para William José fazer uma finalização de primeira e diminuir o placar. Esse gol, ele sai num contexto que onde o Bahia ainda não era melhor que o Inter no jogo. Para a gente não criar essa narrativa, que eu acabei até vendo muitos falarem, Fábio, de que assim, o Inter foi melhor no primeiro tempo, o Bahia foi melhor no segundo. Eu não sei se eu concordo com essa premissa, não. Eu acho que o Bahia foi bem melhor que o Inter em parte do segundo tempo. Mas o segundo tempo, de um modo geral, assim, teve faces distintas. Até o primeiro gol do Bahia, o esquadrão não fazia absolutamente nada para fazer esse gol. E aí, numa jogada individual, Ademir toca para o William José, ele diminui o placar, e a partir daquele gol, o Bahia vai melhorando na partida, vai conseguindo evoluir, vai conseguindo ocupar espaços. O Internacional perigosamente se retrai demais, recua muito e deixa o Bahia vivo no jogo. O Bahia passa a gostar muito do jogo mesmo, com as entradas ali do Thiaguinho, de Everton Ribeiro, como eu já tinha sinalizado, esses, para mim, protagonistas do Bahia, do empate que o Bahia consegue hoje. Né? Então, quando o Bahia começa a ficar muito vivo no jogo, é a partir desse momento em que, minutos 70 ali por diante, 70, 75, o Bahia entra definitivamente no jogo e o Inter se vê acuado, se vê pressionado. Acho que as mudanças que o Ramon Dias e o seu filho lá, o Emiliano, fizeram muito mal ao Inter. Quando o Vitinho saiu, o Internacional parou de atacar. O próprio Borré, acho que saiu lesionado. O Vitinho saiu com cãibra, o Borré saiu, acho que machucado também. Essas mudanças mostraram que o Bahia já tinha mais banco para poder oferecer do que o próprio Inter, né? E aí o Bahia foi correndo atrás. Eu até esqueci de mencionar que no início do jogo, né, no início do segundo tempo, um pouco depois do gol, a gente teve a segunda polêmica de arbitragem, onde para mim o Bahia é mais uma vez prejudicado. Assim, né? Um lançamento que vem da zaga, o Mingo lança a bola, Michel Araújo ele recebe uma carga faltosa por trás do Bernabé, né? A gente está vendo o lance aí, onde o Bernabé ele empurra o jogador do Bahia, né, com o cotovelo nas costas do meio-campista uruguaio. Na minha avaliação, lance penal, né? A gente vê esse lance sendo muito marcado constantemente fora da área, Fábio. E, salvo engano, acho que contra o Flamengo e São Paulo, né? Teve um pênalti parecido marcado na rodada passada, né? E esse lance o juiz interpretou como não faltoso dessa vez, reforçando aí que, para mim, o grande problema da avaliação da arbitragem hoje no Brasil é critério. Para mim, esse lance ele deveria ter sido marcado como falta, né? Como pênalti, no caso, por se tratar de uma carga faltosa dentro da grande área, quando o jogo ainda estava 2-0. Mas voltando aí para o momento onde eu estava na análise... A nota do Inter já estava fazendo efeito, né? Aí. Já estava fazendo efeito ali. Quem, na verdade, todo mundo vai vociferar até o final agora para poder tentar ser menos prejudicado pela arbitragem, assim, na minha avaliação daqui pro final, viu, Fábio? Porque a arbitragem vive maus momentos. E aí, no finalzinho ali, o Bahia foi crescendo no jogo, foi passando a merecer o empate, né? De alguma maneira, assim, o Bahia foi começando a criar algumas oportunidades, chegou a ter uma finalização de William José, um lance parecido até com o lance do primeiro gol, onde a bola bate nas duas traves, 2 jogadores do Bahia estão chegando na área ali, mas não conseguem concluir, o goleiro do Inter ainda consegue fazer a defesa. Estava começando a ficar cruel com o Bahia ali, aquela derrota naquele momento. Inacreditável esse até lance. que aquele lance foi inacreditável.
Até que a sorte finalmente sorri para o Bahia ali, numa jogada pela esquerda, o Iago Borducci, que tinha entrado no lugar de Juba, faz o cruzamento, David Duarte dá uma cabeçada para o centro da área, e aí Thiaguinho, que entrou muito bem no jogo, consegue fazer uma finalização inapelável ali para fazer o segundo gol do Bahia. Vale lembrar que o Bahia ainda teve ali uma oportunidade no finalzinho do jogo, né? Assim, eu diria que, como a gente disse aqui no início desse jogo, dessa análise, Fábio, se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Bahia poderia sim ter vencido, porque me impressionou como o Inter se assustou com o Bahia crescendo no jogo, como o Inter se retraiu, e como o Bahia, de alguma maneira, com a entrada ali dos jogadores que têm uma qualidade técnica melhor, né? Exemplo do Everton Ribeiro, do Cauli, e a vontade de Thiaguinho, que vive um bom momento, como o Bahia conseguiu se sobrepor a um primeiro tempo horrível e a um primeiro terço de segundo tempo muito ruim, para depois conseguir um empate que dentro de uma perspectiva geral, eu diria que está numa conta aí, né? Para mim, o Bahia não conseguiu fazer uma atuação boa, uma atuação ruim, uma atuação abaixo, uma atuação que ainda é digna de críticas de um time que performa muito diferente, né? Dentro e fora de casa, mas que no fim das contas sai com um empate que, pelo volume criado ali no final, ganha também um tom de merecimento, porque se lançou ao ataque, disputou, competiu, então de alguma maneira acaba sendo um ponto a se comemorar pelo contexto geral. É óbvio que o Bahia ainda tem 2 oportunidades para jogar fora de casa, jogar melhor, né, contra a Juventude e Fluminense, depois dessa sequência de 2 jogos em casa, Fábio. E a cobrança vai ser por desempenhos melhores, tem que ser, né? Mas se não jogou bem, pelo menos ponto veio aí para que o Bahia consiga trilhar esse caminho em busca de permanecer no G5. É isso, né? Um jogo que poderia ser muito um jogo onde o Bahia não pontuaria, né? Pelo que foi boa parte da partida, mas ao mesmo tempo poderia ser um jogo de 3 pontos, né? Realmente foi um jogo bem frenético, onde a cara do jogo mudou muito, né? Acho que o Inter sentiu muito o primeiro gol sofrido, né? Aquilo de time que tá na. Time grande que tá ali beirando a zona, né? Os caras 2-0, o Inter tava jogando bem, né? Toma um gol ali e o Bahia nem tava tão bem. Pô, os caras desmoronaram. Eu acho que a família Dias também não ajudou muito com as alterações. Chamou muito o Bahia pro campo, né? De defesa. E aí o Bahia cresceu, né? Você pega um time que perdeu a confiança no jogo, que é o caso do Inter. Com o Bahia melhorando com as alterações e confiante com o gol, né? Então foi até esse 2-2 foi até um empate, até demorou para sair, né? Teve aquela bola lá, tocou nas 2 traves que você citou, poderia ter saído antes. Esse gol de empate poderia ter saído o terceiro gol se a partida tivesse um pouco mais de tempo, né? Então a equipe do Bahia aí teve esse misto de sentimentos, né? De boa parte do jogo muito ruim, mas de uma reta final que mostrou ali que a equipe se impôs, né? Porque o Bahia tá numa situação muito melhor do que o Inter, né? Então era muito daquilo. O grande problema foi que o Bahia demorou para se impor, né? Se o Bahia se impõe no início do jogo e se o Bahia abre o placar, meu irmão, já era. O Inter ia desmoronar, ia pro desespero, enfim. Torcida já ia começar a xingar. E aí o Bahia poderia até possivelmente ter uma vitória tranquila, né? Mas como não conseguiu fazer isso no começo do jogo, aí o adversário foi pegando confiança, tomou 2-0, mas quando fez o gol, né, conseguiu aí entrar no jogo novamente, traz esse ponto importante na briga pelo G5, né? 53 pontos. Tem risco de sair? Tem, né? Se o Botafogo ganhar, ele ultrapassa o Bahia, é isso, Ravel? É isso, né? Exatamente. O Bahia pode cair até para a 7ª posição, né? Botafogo e Fluminense podem ultrapassar o Bahia ainda nessa rodada, né? Então, assim, o empate ele acaba sendo um resultado justo, né? E um resultado que até diminui um pouco a carga de pressão por 2 jogos que o Bahia vai ter em casa, também nesse sentido, né? Porque se você voltasse com 0-6 fora de casa e eventualmente atrás de Botafogo e Fluminense, seria muito complexo. O Bahia ainda pode ser ultrapassado pelos dois, mas pelo menos não volta zerado, né? Volta com 1 ponto num jogo que, como a gente disse aqui, teve algumas nuances, né? Então o empate acaba sendo justo. Eu acho que o Bahia demorou um pouquinho para acordar, para entrar no jogo. Se tivesse entrado antes, por toda a facilidade que o Inter cedeu ao Esquadrão no segundo tempo, poderia até ter saído o vencedor.
mas pelo menos veio um ponto diante das circunstâncias. Então, é um cenário muito louco. E para mim, o Inter para mim é um dos times que praticam um dos piores níveis de futebol assim que eu vi, né, recentemente. Inter, Grêmio, a dupla de gremistas, de gaúchos aí tá bem complicado esse ano. Os caras, eu acho que eles estão lutando aí. A torcida do Inter tá preocupada, apreensiva com a possibilidade de cair, né? Apesar eu acho que existem muitos times ali fazendo força para cair ali embaixo. Curiosamente, os times do Z4 deram uma melhorada recentemente, né? Fortaleza, Juventude, próprio Vitória, que saiu da zona, e amanhã pode ajudar o Bahia a não ser ultrapassado, se vencer ou empatar com o Botafogo. Mas os times da zona, do Z4, que estão brigando ali, o Juventude hoje conseguiu um triunfo expressivo, né, contra o Vasco em São Januário. O fato é que os times que estão na porta da zona ali, Internacional, hoje o Santos, que entrou na rodada anterior, estão fazendo um esforço muito grande para deixar essa briga pelo Z4 viva ainda, né? E os times que estavam dentro do Z4, eles apresentaram também uma melhora de performance, de pontuação, fazendo com que fique tudo muito embolado ali. O que eu vi, a torcida colorada manifestando muita preocupação, porque o Inter tem tido dificuldade, e a tabela do Inter ainda exige ali algumas atenções, alguns desafios para poder se livrar de vez aí desse fantasma do rebaixamento. Eu acho que o Inter, a sorte do Inter é o Santos, tá? Porque o Santos tem uma tabela mais difícil e tem uma pressão similar, né? Aquilo de time grande, né? Que tá ali na parte de baixo, né? Que não tá muito acostumado. Pô, os caras sentem muito, né? A pressão é muito grande. E hoje ficou claro, né? Tomou o gol, morreu, né? O Internacional, né? Então mostra que para esse tipo de time pesa demais. A gente fala, o Vitória, pô, o Vitória tá sempre ali. O Vitória toma 8, mas na outra rodada é outro jogo, ele não tá nem aí. Ele não sente a bagagem do jogo anterior, né? Com certeza o Inter no próximo jogo vai sentir a bagagem desse 2-2, né, em casa. Né? Coisas que tinham como Juventude, Vitória, né? O próprio Fortaleza, enfim, os caras não sentem, os caras, meu irmão, se livrar e pronto, né? É uma perspectiva diferente sobre tudo, né? Principalmente se você pensar que, assim, 6 meses atrás, Fábio, pouco mais de 6 meses, Bahia e Inter estavam fazendo um duelo de altíssimo nível técnico pela primeira rodada da Libertadores desse ano. Aí, Isso. 6 meses depois, o Internacional tá brigando para não cair, né? Porque de alguma maneira tá brigando ali, mesmo que não seja o adversário mais ameaçado. Então a torcida vê tudo isso de uma maneira diferente, né? O estado anímico muda muito. E aí, traçando um paralelo com isso que você está falando, o Barradão amanhã vai estar lotado, né? 29 mil ingressos já estão garantidos aí para o jogo contra o Botafogo. E a torcida vai tentar empurrar o Vitória pela permanência, né? Fora do Z4 ali. Então, até isso, como você falou, acaba influenciando muito, né? Como esses times que não estão de alguma maneira, né, acostumados a jogar aquela faixa de campeonato, encaram tudo isso, né? Institucionalmente, mas também o torcedor que já fica bravo, que abandona de alguma forma, que se chateia demais. Ano passado a gente teve um pouco disso com o Atlético Paranaense, apesar da tentativa ali do pacto, né, digamos assim, mas institucionalmente, às vezes, o time não sabe como se comportar jogando aquela faixa de campeonato e acabou dando no que deu, né? O Furacão foi rebaixado e agora está tentando brigar aí para voltar à elite do futebol brasileiro. E o Santos ainda tem uma tabela ainda mais complicada, né? Eu estava vendo o recorte daqui do nosso próprio canal aqui, o raio-x da Série A, que está no nosso feed para quem quiser ver depois. O Santos vai enfrentar 5 vezes time do G4. Esse milagre, quer dizer, enfrentou, né? Porque já enfrentou o Palmeiras, vai enfrentar o Palmeiras de novo, enfrenta Flamengo, enfrenta Mirassol. Então, assim, é um cenário bem complexo para o Santos até o final do ano aí para não cair. Eu vi um meme sobre isso, né? A tabela do Santos é Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Brasil de 70, time da Nike do Bomba Pet. Essa é a tabela do Santos até o final do campeonato. Fundo de quintal no Maracanã, Andy o Toy Story na casa do Andy. Eu vi esse meme, muito bom. Muito legal. Muito bem. Tem um superchat aqui do Kevin, que... Pô, pra cima de mim, Kevin? Você acha que eu não me liguei nisso aqui? Mas valeu pelo superchat, Kevin, e Mas valeu tem uma pela mensagem, tentativa. mas tem uma mensagem bem interessante aí para a gente ler, Fábio, do Leonardo Silva, xará de um dos zagueiros que jogou no Bahia e depois fez história pelo Galo. O Gabriel puder resgatar aí essa mensagem do Leonardo perguntando para a gente aqui como faz para ser membro do NE45. Essa é uma mensagem bacana para a gente responder.
Vai no nosso Apoia, tá aí o QR Code, né? Você pode digitar apoia.se/podcast 45, né? Ravel está apontando aí. Ou no QR Code aí, com a câmera do seu celular, você já é direcionado lá no nosso clube de membros. E aí, a Rodrigão Carvalho vai ver que você virou membro apoiador e vai adicioná-lo no nosso grupo do WhatsApp. Se o Rodrigão não vê, fala com algum de nós aí por alguma rede social que a gente dá uma lembrada nele, tá? Com o Ravel, comigo no Twitter, que a gente dá uma reforçada. Tá aí, o link tá aí, o Gabriel Costa botou apoia.se/podcast 45. Antes do campinho, vamos ler aqui alguns comentários, né? O Paulo tá por aqui, o Marcelo Leite falou que o Bahia tava errando jogadas bestas, deu contra-ataque por besteiras e todos estavam errando. O Ângelo Fontes fala que o Ceni é medíocre, uma enganação. Não vamos ganhar nada nunca com esse treinador. Não sei, viu, Ângelo? Acho que o Ceni tem pontos positivos e negativos, mas pode ser pior, tá? Se você ficar, troca o Ceni. Quem garante que quem vai vir vai conseguir fazer um trabalho mais consistente? Vamos lá, quem também. O Igor Santos está por aqui. A verdade é que o Bahia revelou na sua base um bom útil jogador. O Thiago compensa a contratação desses jogadores. Jogadores mero que o Bahia sempre contrata. Meiro, acho que é isso, né? Realmente, e o Thiago foi uma insistência do Ceni. Aí, ó, o Ângelo criticou o Ceni, mas o Thiago demorou para engrenar, né? O Ceni foi colocando, ele tava muitos jogos ali não era útil. A gente até duvidou um pouco. Eu particularmente, insiste tanto no Thiago, será que ele é isso mesmo? Mas uma hora o menino deslanchou e hoje virou um jogador bem, bem importante. Exatamente. Eu também fui um dos que duvidaram aí da possibilidade do Thiago render, né? Ano passado ele entrou em alguns jogos. A bem da verdade, sinucas de bico, né? Jogos contra a Juventude e Cruzeiro, onde o time todo foi mal, o Bahia não jogou bem, ele também foi na mesma toada, mas não parecia ter potencial para entregar, até que o 2025 de Thiaguinho é uma apresentação assim de evolução muito, muito interessante, né? Um jogador que é forte fisicamente, mas se desenvolveu ainda mais. Um jogador que aprendeu a jogar nas três funções do ataque, joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda, apesar de essa ele não ser sua melhor característica, mas joga, e consegue também fazer um papel de centroavante, inclusive hoje aqui, fazendo 2 minutinhos de tactics aqui, em determinados momentos da partida, o William José baixava para jogar de 10, e Thiago é que fazia essa função de 9, né? Isso confundindo um pouco a defesa do Inter, porque o Inter fazia essa caça, já trazendo para o campinho aí, os jogadores do Inter faziam essa caça para o William José e abrir espaço para o Thiago atacar o espaço, atacar a profundidade, utilizar o que a gente chama de intervalo, né, entre as linhas, para poder fazer a finalização. E é numa jogada dessa forma, só que nesse caso com o passe do David Duarte, que o Thiago faz o gol de empate do Bahia. Então é um jogador que eu esperava muito pouco, mas ainda bem que eu estava errado e ele tem conseguido entregar bons resultados e começando a aparecer também valências e características de um jogador muito aproveitado no futebol europeu, o perfil dele, né? Então não vai me surpreender se na próxima janela o Thiaguinho acabar deixando o Bahia aí rumo a novos desafios na sua carreira. É um garoto que merece. Muito bem, vamos para o campinho. Antes, só passar por algumas mensagens aqui, né? O Alan Santos falou que tá jogando Boba Pet, fala que o time da Nike é embaçado. Ele está ouvindo agora, tá? Ele ouve o áudio e vai jogando muito bem, né? 100% atualizado, é ruim de aturar. Isso. O Clóvis Carlos é do mesmo time do Ângelo, né? Não gosta muito do Ceni, fala que com o Ceni não vai ganhar nada. Mas ganhou, né? Copa do Nordeste e Baiano. E o Saulo Lessa aqui tá meio feliz, né? Poderia estar mais feliz, né? Se o Bahia tivesse vencido. Ele é torcedor do Vitória, inclusive, tá? A União Bavi nesses jogos aí decisivos está forte. Mas, querendo ou não, o Bahia segurou o Inter, né? O Inter, se tivesse vencido, meio que ia começar a dar adeus à disputa do rebaixamento. Mas com o empate, o Inter segue ali encralacrado, né? Ali perto do Z4. Bom, vamos pro campinho. Pra você, Saulo. Vamos ver se pelo menos o Vitória consegue um empate amanhã. Eu assino esse empate aí, já fica de bom tamanho pra gente. Rapaz, com os desfalques eu tô muito confiante não, viu? Mas enfim. Tá tendo inclusive uma repercussão muito forte aqui sobre a possibilidade do Vitória utilizar o Lucas Alter. É um jogador que em tese teria que pagar uma multa de 1 milhão aí
para ele ser utilizado, mas é um jogador que tem um passe fixado, o Vitória vai comprar o jogador, então tá tentando negociar aí para ver se consegue abater, fazer um bem bolado aí, porque Eu se não falei, eu jogar falei ele, no último como é que vai telecast ser essa zaga do Vitória aí? Vai é, ser muito curioso ver isso, e a gente vai fazer, teremos análise desse pós-jogo aqui no canal, não é, Fábio? é isso, amanhã teremos aí a análise dos nordestinos, né? Vitória joga amanhã Ceará e Fortaleza. E sobre o Alto eu falei no último telecast, diz que paga, não sei se vai pagar, depois vê, mas ainda mais o Botafogo que não paga ninguém, vai estar preocupado. Diz, Diz que o não, vamos Botafogo pagar, vamos deve o pagar. Vitória até hoje com a dívida de Elkson. Tava É, vendo isso pô. aí, o Diz pessoal que vai falando. pagar e depois vê se paga ou não. O Botafogo também não pode reclamar muito de nada, não, nessa altura de dívidas, né? Bom, vamos pro campinho. Ronaldo. Mais uma vez, foi bem, né? Não teve culpa nos gols, ainda salvou em alguns lances. Razoável. Fez algumas defesas boas, eu diria que manteve o Bahia no jogo até em determinado momento ali. Não dá pra gente colocar uma avaliação positiva, né? Porque assim, é um time que toma muito gol, né? O Bahia tomou 5 gols nesses 2 últimos jogos, né? Ele não teve responsabilidade direta nos gols em nenhum deles, assim, mas não tem como também a gente ficar aqui puxando demais a avaliação positiva dentro de um cenário onde o sistema sofre muito, né? E ele, por fazer parte desse sistema, a gente vai pesar aí também. Então, o Ronaldo fez boas defesas no primeiro tempo, mais um razoável para ele em razão dos 2 gols que o Bahia sofreu. Bom, dupla de zaga, né? A titular, o DVD e o Mingo. Foi o DVD que tomou o drible, né? No segundo gol? Foi ele? Que passou batido ali? Acho que foi ele sim. O Bahia no primeiro tempo, a zaga no Bahia no primeiro tempo foi horrorosa. Assim. Eu estava aqui inclinado a dar uma avaliação negativa para os dois. Mas o segundo tempo o time melhora um pouco. Vou colocar um razoável aí para David Duarte, apesar da falha, né, no gol, na participação negativa no gol. Mas ele contribui ali com a assistência também, a cabeçada no gol do Bahia, então para ele vai um razoável. Mingo até apresentou uma evolução no segundo tempo também, junto com o time melhorou, quase faz um gol, né? Quando o jogo estava 2-1, tem um cruzamento ali na área, Everton Ribeiro lança a bola, ele cabeceia, ou ele dá um toque de pé e exige uma defesaça de Ivan, mas sinceramente não vai ser o suficiente para poder tirá-lo de uma avaliação negativa não, tá? Colocar um laranjinha de jogo mal aí para ele, sofreu muito do lado esquerdo de defesa do Bahia ali com o Vitinho, né? O Vitinho foi gato sapato daquele lado esquerdo de defesa do Bahia. Então, não gostei muito da atuação do Ramos Mingo hoje, não. Então, para ele, vai um laranjinha de jogo mal. Bom, Leonardo falou que você foi muito rígido com o Ronaldo, que ele precisa fazer para ganhar um verde. Eu tenho gostado de Ronaldo, Leonardo. Um abraço para você, meu amigo. Eu acho que ele tem evoluído bastante. Acho que ele tem começado aí uns 4, 5 jogos a fazer por merecer a renovação dele aí com o Bahia. Um bom goleiro para compor o grupo, está se mostrando, né? Acho que o Bahia tem que correr atrás de um goleiro mais confiável e titular indiscutível para 2026. Acho que ele não tem comprometido, mas não dá para a gente passar batido o fato de que o Bahia toma muito gol. E quem está na meta é Ronaldo. É importante a gente ter goleiros que tenham capacidade de fazer defesas difíceis de verdade, né? Defesas que exijam ali, de fato, que dê ali o status quo que o Bahia possui nesse momento no campeonato, como o Cruzeiro tem Cássio fazendo grandes defesas, como o Flamengo tem Rossi fazendo grandes defesas, como o Palmeiras tem o Carlos Miguel nesse momento vivendo um ótimo momento, e como o próprio Mirassol tem Walter, que faz boas defesas, e o Bahia tem Ronaldo, que tem conseguido jogar bem, mas que ainda não está no nível dos 4 anteriormente citados, não. Então, assim, a avaliação dele em relação ao jogo hoje não desmerece o recorte recente, onde ele está bem, onde ele está evoluindo, melhorando, mas a gente também não pode transformar tudo isso num mar de rosas, não. Ainda precisa, sim, entregar níveis de atuação melhores dentro daquilo que a gente acredita que um time da faixa de tabela que o Bahia joga pode ter ali na meta titular. Muito bem, vamos para as laterais, Arias e Juba. Arias eu também vou de razoável, acho que foi o jogador que teve um comportamento mais linear em relação à defesa do Bahia. Primeiro tempo, ok. O segundo tempo, ok também, né? Até contribuiu com algumas boas jogadas ali pelo lado direito de ataque. O Bahia que teve mais facilidade de atacar pelo lado direito hoje, né? Acho que ele participou de algumas boas jogadas e defensivamente não comprometeu tanto. Arias que vive um mau momento, tecnicamente, vestindo a camisa do Bahia, mas hoje
pelo menos aí teve uma atuação um pouco melhor do que vinha tendo. Então vai um razoável para ele. E Luciano Juba, infelizmente, hoje vai um vermelho, né? Um jogador que não conseguiu fazer absolutamente nada, não rendeu bem, não conseguiu fazer aquilo que dele se espera, que a gente sempre vê, né, ele atuar. Receio, né, temo que ele tenha segurado um pouquinho o pé, pensando já na data FIFA, né, então eu sei que ele pode entregar muito mais do que entregou hoje. Hoje foi uma partida para esquecer, e dentro desse mesmo combo aí, Iago Borducci entrou, participa do segundo gol, é uma atuação um pouco mais discreta, vem para atacar o corredor, um perfil diferente até, né, Juba é um lateral mais de construção por dentro, e Iago, normalmente o Rogério o aciona para fazer a ultrapassagem pelos flancos ali, né? E ele acabou entrando mais com esse papel. Assim que ele faz o cruzamento que gera o segundo gol do Bahia, vou colocar um razoável aí para Iago Borducci. Muito bem, defesa avaliada, ninguém teve o bem nessa defesa, tá? Nesse jogo contra o Inter. Vamos ver se sai algum verdinho no meio de campo. Temos Eric, Michel Araújo e Jean Lucas, né? O Eric que foi a novidade aí no time titular. E entrou mal. É ele que vai de vermelho também. Não gostei da atuação dele, deixou um espaço absurdo, uma facilidade que o Internacional teve para criar na frente da zaga do Bahia hoje. Como eu disse, assim, eu parabenizo o Rogério pela intenção, mas lamento muito a execução. O Bahia, no primeiro tempo, deixou uma avenida na frente da sua zaga, no lado esquerdo de defesa. Isso porque o Eric não conseguiu cumprir bem seu papel de proteção ali. Acho que não teve uma boa jornada, não, e a gente tem que colocar um muito mal para ele, assim como para Jean Lucas. Também não vou aliviar mais uma partida ruim de Jean Lucas. É um jogador que não consegue entregar mais os mesmos níveis de atuação que se tinha antes da convocação dele, né? Convocação que tinha sido com justiça, mas desde que ele retornou ao Bahia, a partir dessa convocação, ele não consegue mais jogar em alto nível, né? Então hoje, para mim, mais uma atuação ruim de Jean Lucas. Não melhora no segundo tempo, assim como o Bahia evoluiu. Acho que ele participa de uma ou outra jogada assim ofensiva, mas isso não o credencia suficientemente para sair da avaliação mais negativa, não. Então o Jean Lucas, para mim, vai de muito mal. Michel Araújo, eu vou colocar aí um razoável. Achei que o primeiro tempo dele foi um pouco abaixo, no segundo tempo ele vinha entrando no jogo, melhorando ali junto com o Bahia. Mas eu acho que o Bahia até melhora com a entrada de Everton Ribeiro, que é um craque, né? Então não dá para a gente também colocar muita avaliação positiva de Michel Araújo, não. Acho que ele, assim como todo o Bahia no primeiro tempo, foi abaixo. No segundo tempo ele apresentou uma leve melhora, mas depois que cansou, aí foi substituído com a justiça, ainda bem para o Bahia, porque Everton Ribeiro, já nessa emenda, vai com o verde musgo, né? A primeira avaliação positiva que a gente vai ter aqui, na verdade, para Everton Ribeiro e para Acevedo. Os dois fizeram com que o Bahia... o primeiro ganhou mais qualidade no meio campo, né? Everton Ribeiro conseguiu construir algumas ótimas jogadas ali, mostrando que ele é um craque, é um cara diferente, né, no trato com a bola. Espero que nesse jogo contra o Fortaleza, daqui a 14 dias, né? Acho que é um pouco menos de 14 dias, né? Vai ser na quinta-feira, dia 20 de novembro. 13 dias, 12 dias. Espero que ele esteja em condições de começar como titular, porque é um jogador diferente. E Acevedo deu mais proteção, deu mais consistência no meio campo ali. Eu que vinha alertando sobre esse cansaço do atleta uruguaio, que é um cara raçudo, um cara com vontade. Quando ele entrou, ele conseguiu dar mais proteção para o meio campo do Bahia hoje, então ele também vai com avaliação positiva. Muito bem, meio de campo avaliado, o Lineu Silva, fake, né? Avisou aqui muito bem. Ele odeia o Michel Araújo. O Fábio Campos falou que Eric de 5 dentro de casa até entendo, mas fora de casa, onde o adversário vem com intensidade, não sei se ele tem a força de marcação para ser 5. O Michel... Eu concordo com o Fábio. Acho que eu queria ver isso acontecendo, Fábio, com o Bahia jogando na Fonte Nova. Queria ver como é que ia ser o comportamento dele fazendo essa função num Bahia mais propositivo e com menos responsabilidades defensivas. O Michel Neuhaus, ou Michael Neuhaus, falou que Eric e Michel Neuhaus. Michel Neuhaus. Grande vencedor dos concursos do Manto do Esquadrão, quando o Bahia fazia os concursos aí, ele ganhou vários, sempre com ótimos designs. Concordo com a mensagem dele aí, ele fala em relação às partidas de Eric e Jean, infelizmente muito abaixo. O Lineu Silva disse que ia embora aqui, dizendo que o Michel não fez nada no jogo, discordando do seu amarelinho. E o Igor Santos falou que você foi muito bondoso também com o Michel Araújo.
Eu achei que ele melhorou um pouquinho assim no segundo tempo. Acho que o pessoal tá dando uma pegada no pé pelo fato dele tá baixo. Eu acho que a avaliação de Michel, ela pode gerar essa insatisfação maior, mais acentuada, pelo fato do substituto ter entrado bem demais, como foi o caso de Everton Ribeiro, né? Mas não dá pra gente também dizer que a atuação do cara foi uma lástima em relação a isso. Respeito a opinião da galera aí, mas eu acho que a atuação de Michel foi nota 5, né? Dentro dessa perspectiva, como eu disse, outros jogadores acabaram sendo mal, então utilizando esse critério da proporcionalidade de atuação, eu não acho, por exemplo, aqui, mais uma vez endossando minha opinião, já passando aqui para o ataque, não acho que Michel tenha sido mal hoje como foi Eric Pulga, para quem eu já vou dar um laranjinha, Fábio. Eu acho que a atuação de Pulga ela foi mais prejudicial ao Bahia. Então, colocar um laranja para Michel Araújo é colocar, na minha avaliação, os dois na mesma esteira de desempenho em relação ao Bahia na noite de hoje, e eu não acho que eles estão. Não que Michel tenha se salvado, é bom lembrar aqui que o amarelo é de razoável, não é de jogou bem. E Eric Pulga, ele para mim esteve abaixo. Ainda falta ritmo aí pro Pulguinha, que é um craque de bola, é um cara que ajuda muito o Bahia, que acho que quando estiver bem condicionado 100% aí vai ter a sua titularidade indiscutível, porque é para mim um dos grandes jogadores do Bahia em 2025. Mas entrou mal hoje mais uma vez aí pela ausência de ritmo, eu diria. Então, para ele vai um laranjinha. Ademir. Ademir, vou colocar um razoável para Ademir. Acho que ele teve muita tentativa, muito esforço, pouca inspiração. Participa diretamente do primeiro gol que bota o Bahia no jogo, obviamente, mas não o suficiente também para a gente fazer uma avaliação super positiva da atuação dele, não. Reconheço aqui que é um atleta esforçado, um atleta que não baixa o ímpeto em nenhum momento, tenta ganhar o tempo inteiro, mas hoje faltou um pouquinho mais de acerto nas decisões. Bom que ele conseguiu começar a jogada do primeiro gol, né? Mas a atuação de um modo geral razoável. William José fez o gol. Algo além O disso? William José, eu já vou colocar no caso dele aí um verdinho musgo. Eu acho que ele participou um pouquinho mais do jogo, assim. Quando ele faz o primeiro gol, quando ele bota a segunda bola na trave, quando ele tem a inteligência de baixar para abrir o espaço para Thiago, que é uma ação até mais silenciosa, né? Afinal de contas, não é uma ação direta com a bola, mas é uma ação que causa uma confusão tática ali no adversário. Esse é um ponto importante de destaque aí para o atleta. Que no primeiro tempo foi apagado como o Bahia inteiro, mas no segundo foi importante para o Bahia retomar aí a sua performance no jogo, né? Passar a jogar bola de verdade, na verdade. Né? Então, o William José vai de verde musgo. Muito bem. Para fechar, né? Cauli e Thiago, autor do empate. Cauli, eu vou começar com ele. Acho que teve uma atuação razoável também. Ele melhora o Bahia porque ele faz mais de uma função no campo, entra pelo lado direito, depois faz a rotação por dentro também. Um jogador que conseguiu entrar bem nessas duas partidas fora de casa, né? Não que hoje ele tenha feito uma atuação brilhante, mas foi uma atuação melhor do que ele vinha na draga de atuações ruins que ele vinha anteriormente aí. Espero que essas duas partidas que ele fez, entrando razoavelmente aí, bem até contra o Galo, para mim, possam fazer com que ele ganhe confiança para jogar bem em Salvador. Ele vai ser muito útil ainda nesses 5 jogos finais. E o Thiaguinho, eu vou colocar também um verde musgo aí. Eu gostei da atuação dele. Eu poderia até colocar um verde mais verde pela simbologia, assim, de ter sido um garoto que entrou já na reta final. Para não colocar o verde mais verde, porque o Bahia também não teve assim, uma atuação extra fenomenal, mas de alguma maneira condecorá-lo aí, eu vou colocar para ele o prêmio de melhor em campo, que poderia ser dele ou de Everton Ribeiro, na verdade. Né? Tanto o Thiago quanto o Everton Ribeiro foram bem, né? Os melhores jogadores do Bahia em campo, na minha avaliação. Thiaguinho, eu acho que retrata bem assim essa questão de ser um garoto que não desiste, que está ali tentando o seu espaço, entrando bem, aguarda pacientemente as oportunidades, hora é titular, hora começa no banco, mas está sempre entregando de alguma maneira um desempenho bom. Então, eu vou colocar esse prêmio de melhor em campo para Thiago, mas fazendo também uma menção honrosíssima a Everton Ribeiro, que entrou e mais uma vez fez a diferença, porque é um craque de bola. Muito bem, então Bahia avaliado aí, né? Thiago melhor em campo, menção rosa para Everton Ribeiro, que de fato deu uma caneta no jogador do Inter
Dentro da área, Everton Ribeiro é um maravilhoso, viu? absurdo. Eu vou poder dizer para os meus netos que eu vi Everton Ribeiro jogar com a camisa do Bahia, um craque de bola. Bom, Ana de Jesus falou que o Cauli tá jogando muito, né? E que não era pro Cauli ficar no banco pro Michel Araújo. Pro Michel Araújo, Ravel. Eu acho que Cauli joga bem, inclusive, nessa função. Poderia receber, sim, mais oportunidades, Ana. Concordo com você. Bom, só para o nosso querido Gabriel Costa, o Cauli foi verde musgo, não é isso? O Cauli foi razoável. O Cauli foi razoável Razoável. e Acevedo verde musgo. Acevedo, isso, foi um Acevedo que foi verde musgo. Muito bem. O Jorge Ricardo tá reclamando que o Ceni não roda o elenco. E o Mário Brito também. Falou que o Ceni começou rodando bem no início do ano, mas agora não descansa os jogadores, só descansa quando machuca. É porque quando também chega uma fase da temporada que também dá pra você ficar rodando muito também, né? Assim. Ou Agora não é dá, mais. Ravel. Né? Agora você só muda por suspensão, lesão ou estratégia para um jogo específico. Mas rodar mesmo não se roda mais o elenco. O que ele vai fazer é pensar uma estratégia diferente, como por exemplo ele para mim fez contra o Galo, né? Ele pensou uma estratégia um pouco diferente, tentando fazer um setor de ataque mais móvel ali. Acho até que deu certo, porque os primeiros 15 minutos do Bahia no jogo foram bons, né? E aí ele vai adaptando isso ao resultado e ao o que ele vai ter no adversário aí dali por diante. Então eu penso que é mais nesse sentido. Eu concordo em relação a Rogério em determinados momentos não ter rodado como poderia. Acho que em determinados momentos ele poderia ter feito isso sim. A gente até chegou a questionar, a pontuar alguns jogos ali do meio de temporada, sobretudo ali na Copa do Brasil, onde ele entrou com Juba, com Pulga, com Jean Lucas em algumas partidas que o cenário parecia relativamente controlado. Depois o Juba acabou se lesionando, ainda bem que não foi uma lesão tão grave, mas se lesionou. Pulga teve uma lesão grave, né? Jean Lucas ainda bem que não se lesionou, mas talvez ele pudesse ter rodado um pouquinho mais o elenco para evitar algumas questões de lesão ou de fadiga, né? Como aconteceu com alguns atletas. Muito bem. Para fechar, o Rogério Ceni, Ravel Pinheiro. O Rogério vai de razoável. Não dá para colocar mais do que isso, não. Eu acho que no primeiro tempo ele não funcionou a proposta do time dele, apesar de eu ter gostado da tentativa da escalação no papel, mas a proposta, a execução não funcionou, não foi boa. Depois ele corrige com as substituições, tem mérito por isso. Um pelo outro, 9 fora. Vai um amarelo aí de razoável e não mais do que isso, Fábio. Muito bem. O Marcelo Oliveira falou que o Cauli joga bem, mas não marca. E ele não entendeu porque o Acevedo não começou jogando. O Cauli, Marcelo, é um jogador que apresenta dificuldade mesmo de contribuir mais para o jogo sem a bola, né? Para a gente não falar só de marcação, mas é um atleta que às vezes parece faltar ímpeto, faltar vontade, como acontece também com o Kaique, que é outro jogador que acaba sendo preterido em algumas oportunidades. Kaique que está lesionado, por isso não estava disponível para o jogo de hoje, mas são atletas que às vezes demonstram pouca intensidade ou transpiração para participar no jogo sem a bola e talvez por isso eles sejam preteridos, né? É indiscutível que Cauli tem mais bola que Michel Araújo, por exemplo, né? Para ficar no campo da ilustração que um outro comentário teve aqui. Mas Michel Araújo é um jogador mais dedicado, por exemplo, a todas as fases do jogo. E é por isso que o Rogério vai privilegiar um atleta em relação ao outro. Eu não estou nem fazendo juízo de valor aqui, é como eu estou dizendo que eu acho que o Rogério enxerga o jogo. E em relação à escolha de Eric, claramente foi tentar fazer alguma coisa diferente ali do Bahia, ser um pouco mais propositivo. E no caso de Azevedo, eu acho que o atleta estava sentindo um pouquinho o desgaste físico. Talvez o Rogério tenha tentado dar um pouquinho mais de vigor para o meio campo e, como eu disse, infelizmente acabou não funcionando. Alguém perguntou se não teve coletiva do Ceni. Eu acho que não teve transmissão, né? Mas deve ter tido. Você sabe, Ravel? Sempre tem. Sempre tem, com toda certeza vai estar veiculada daqui a pouco. Algumas coletivas acabam demorando um pouquinho mais. Isso depende de alguns fatores também, como o espaço que o time mandante cede para o visitante fazer sua coletiva. Porque as coletivas fora vezes... são gravadas, né? As em casa que são ao vivo, né? Isso, exatamente. Aí tem também essa questão do treinador, às vezes, querer conversar um pouco mais com jogadores no vestiário, né? Algumas coletivas demoram muito. Eu lembro que
mais recentemente teve um aqui em Salvador que aconteceu quase 1h30 depois do jogo. Então tudo depende muito do que vai acontecer ali, das circunstâncias do jogo. Hoje não parecia ser um jogo onde ele fosse conversar muito com os atletas depois, não. Mas tenho certeza que daqui a pouco essa entrevista vai estar no feed aí da TV Bahia. Muito bem. A gente está chegando ao final, Ravel, mas tem 2 pontos aí para a gente lembrar, né, nessa reta final. Primeiro, a notícia triste, né, para a torcida do Bahia. Hoje faleceu o sócio, né, o torcedor Marcelo Viana, conhecido por ser um torcedor que acompanhava muito as categorias de base do clube. O Bahia, inclusive, soltou uma mensagem, né, no Twitter, lamentando aí a perda desse torcedor, Ravel. Exatamente. Marcelo é um torcedor que eu conhecia de arquibancada, de às vezes trocar uma ideia também em redes sociais. É um cara que, desde que eu me entendo por gente enquanto torcedor, eu também o vejo, né, dividindo os espaços da Fonte Nova. Um garoto, tinha a minha idade também, né? Eu tenho 33 anos, ele infelizmente nos deixou aí aos 34 anos de idade. Né? Então, um rapaz jovem, né, que infelizmente acabou partindo muito cedo. Às vezes os bons se vão antes da hora, né? Então, fica aqui a minha solidariedade à família, aos amigos, e em nome de toda a torcida tricolor também aqui, deixar a mensagem de solidariedade aqui pelo 45 minutos a Marcelo Viana, que era um torcedor do Bahia, dedicado, né? Gostava sempre de acompanhar muito a base, trazia muitas informações, às vezes até conseguia acertar boas previsões em relação a atletas que ainda estavam surgindo, né? E que depois despontavam pro profissional, e ele acertava mesmo ali ao mostrar que aquele atleta tinha potencial, e o atleta conseguia demonstrar isso em campo. Então, fica aqui o registro e toda a nossa solidariedade à família, aos amigos, sintam-se abraçados, apesar dessa perda triste. É isso. O Igor Santos fala aqui, muito triste mesmo, uma pessoa muito boa. É isso, sentimentos aí à família do Marcelo. Bom, o Márcio Araújo, ele fala que o pau tá quebrando lá no Beira-Rio. Talvez isso esteja impedindo a coletiva do Ceni. É verdade, Márcio. Eu esqueci de mencionar isso. A torcida do Inter se mostrou muito, muito inflamada depois do final do jogo ali, Fábio, com alguns registros circulando nas redes sociais, onde alguns torcedores se dirigiram às saídas, aos portões de saída dos atletas, onde a diretoria também costuma passar. O que eu vi é que tinha alguns torcedores ali mais inflamados. Talvez esse clima tenso aí esteja atrasando um pouquinho da programação oficial aí dos clubes. Bom, para fechar, Ravel, Bahia campeão mais uma vez do Campeonato Baiano Feminino, venceu o Vitória na Fonte Nova. Hexacampeonato, é isso? Exatamente, ex-campeãs, as meninas do tricolor baiano, né? Futebol feminino do Bahia que vem crescendo cada vez mais. O trabalho do Felipe Freitas já é um trabalho de algum tempo, né? Um treinador que assumiu no ano passado, salvo engano, e tem conseguido fazer com que o Bahia feminino tenha conseguido alguns bons resultados. O Bahia esse ano conseguiu avançar bem na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado ali pela Ferroviária, que é um time que tem um investimento no futebol feminino já há muito mais tempo do que o Esquadrão. Então, uma estratégia mais consolidada de atuação no futebol feminino de modo geral. Mas os resultados estão vindo aí aos poucos. Então o Bahia hoje ganhou com um bom público da torcida do Bahia na Fonte Nova, venceu o Vitória pelo placar de 2-0, conquistou o Hexacampeonato Baiano. A matéria está aí no nosso portal, no NE45, para quem quiser dar uma olhada, saber mais detalhes. Fica só aqui meu puxãozinho de orelha em relação a como eu acho que o Bahia poderia ter comunicado um pouquinho melhor com a torcida em relação às estratégias de divulgação. Acho que o futebol feminino ele merece um pouco mais de atenção. Acho que o clube pode trabalhar melhor algumas ativações, pulverização mesmo das informações para divulgação da marca, do projeto. É uma modalidade, né, o futebol feminino, o futebol das mulheres, assim, eu acho que é uma oportunidade de você aproximar o torcedor que muitas vezes não frequenta os jogos do futebol masculino em razão dos preços, em razão das dificuldades, né, tem ali muitas vezes de horário até. Então é um meio de você, de alguma maneira, se aproximar com o seu torcedor. O ambiente é mais familiar. Eu tenho um relato de muitos amigos. Pedro Pereira mesmo costuma levar Bebel, a filha dele, para jogos do feminino. É um ambiente mais tranquilo, né? Então eu acho que é uma oportunidade do Bahia aproximar-se mais com uma parcela da sua torcida. E fica aqui o meu registro de que eu acho que o Bahia pode amadurecer também um pouquinho nisso, né? O Bahia que já evoluiu, melhorou em tantas coisas ao longo
desses 12 últimos anos aí, né, desde o seu processo de retomada da democracia até agora a chegada do Grupo City, fica a observação de que o Bahia pode, para mim, dialogar melhor com o seu torcedor no sentido de transmitir as informações do futebol feminino que atinge uma camada assim de interesse para a alegria de todo mundo que acompanha, que vê as meninas se esforçando muito. Aí eu conheço algumas meninas do futebol feminino que frequentam a arquibancada para ver os rapazes jogarem, né? Exemplo da zagueira Ayla, que está há muitos anos no Bahia, torcedora do Bahia, e faz parte desse elenco que hoje foi hexacampeão. Parabéns às meninas do Bahia por esse título e que o Bahia cresça cada dia mais aí nessa modalidade. Muito bem, vamos chegando ao final, Ravel, desta live aqui. Valeu demais pela companhia. Valeu para todo mundo que interagiu aqui conosco. O Haldney, o Igor, o Márcio, o Fábio, o Saulo Lessa, a Ana, o Mário, o Jorge Ricardo, o Michel, o Lineu, né, o querido aqui também Igor Santos e Nibolês também tá por aqui. Enfim, muita interatividade. O Clóvis também, o Alan, o Kevin, Leonardo, Marcelo, Paulo. Enfim, foi bem legal. O Emerson também, o Davi Sandes. Muita gente bacana aqui nesta live. É isso. Deixa o like, confere aí se você não deixou o like, se inscreve no canal, comenta aí, galera que tá vendo na versão gravada, também é importante comentar. A gente sempre lê, né? O Ravel sempre lê, responde também, né? O corte, então continue interagindo conosco. Valeu, Bet Nacional, nossa parceira. Se você quer nos apoiar, vai lá no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/podcast45.